Meu nome é Sophie e tenho 26 anos completos. Uma idade que deveria marcar o início de uma nova vida cheia de promessas, mas que se tornou o palco da minha maior desilusão familiar. Nunca imaginei ouvir a frase cruel que saiu da boca do meu pai com tanta naturalidade, como se anunciasse o cardápio do jantar ou comentasse sobre o clima chuvoso lá fora. Entregamos todo o dinheiro do seu casamento para sua irmã mais nova, disse ele, sem piscar os olhos, enquanto eu sentia o chão desaparecer debaixo dos meus pés naquela antiga mesa de carvalho onde cresci. Eu estava sentada ali, paralisada, com as mãos envolvendo uma caneca de chá que já havia esfriado totalmente, simbolizando o gelo que tomava conta do meu coração naquele instante. Minha mãe sentava ao lado dele, assentindo suavemente sem jamais olhar nos meus olhos, fixando o padrão da toalha de mesa como se aquelas linhas bordadas pudessem salvá-la da esmagadora culpa de ser cúmplice daquela injustiça. Meu casamento estava marcado para daqui a apenas 6 semanas distantes, um evento que representava não apenas a união com o homem que amo, mas a concretização de anos de planejamento cuidadoso e sonhos nutridos em silêncio. Cada plano, cada detalhe do vestido, cada promessa feita foi construído sobre a base daquele fundo financeiro, um dinheiro que meus pais haviam prometido solenemente desde que eu era apenas uma adolescente ingênua. Minha irmã Chloe, 2 anos mais jovem que eu, estava parada perto da porta da sala, observando a cena com os braços cruzados e os lábios cerrados em uma expressão de falso desinteresse calculado. Ela fingia com maestria que aquela decisão devastadora, que roubava o brilho do meu grande dia, não era absolutamente da conta dela, embora soubéssemos todos ali que ela era a única beneficiária real. Toda aquela conversa girava em torno das supostas necessidades urgentes da minha irmã, criando uma narrativa distorcida onde o sacrifício dela era a prioridade máxima. Meu pai falava com um tom condescendente, como se estivesse me fazendo um grande e generoso favor ao retirar algo que era meu por direito, esperando gratidão em vez de questionamentos. Ele sorriu com orgulho perturbador, aguardando aplausos pela sua suposta nobreza familiar, cego para a dor que causava com cada palavra proferida naquela sala silenciosa. As palavras ecoavam na minha cabeça, confirmando uma verdade dolorosa que eu vinha tentando ignorar a vida inteira. Eu nunca seria prioridade, não importa o quanto me esforçasse ou sacrificasse. Senti meu peito esvaziar completamente, não preenchido por uma raiva explosiva imediata, mas invadido por uma dor familiar, antiga e profunda, que carregava comigo desde a infância. Era a dor constante de ser sempre a filha responsável, a quieta, a compreensiva, aquela que nunca reclama e que absorve todos os golpes para proteger a harmonia frágil da família. Ao crescer, Chloe sempre precisou de muito mais do que eu em absolutamente todos os aspectos da vida, criando um desequilíbrio que normalizamos ao longo dos anos. Ela exigia mais dinheiro para seus caprichos, mais atenção constante para suas crises emocionais e muito mais perdão pelos seus erros repetitivos e falta de responsabilidade. Quando ela reprovou na escola anos atrás, meus pais contrataram tutores caros imediatamente, mobilizando recursos sem hesitar para garantir o sucesso acadêmico dela. Em contraste, quando trabalhei exaustivamente em 2 empregos simultâneos para pagar minha própria universidade inteira, eles simplesmente me chamaram de independente forte, usando esses elogios vazios como desculpa para não me oferecerem nenhum suporte financeiro. Então, quando papai disse finalmente em voz alta que ela merecia mais atenção que eu, não foi uma surpresa chocante, mas sim a confirmação brutal de tudo o que eu já suspeitava no fundo da minha alma. Ele explicou, com uma lógica distorcida, que Chloe passava por uma fase difícil e instável, e que precisava de segurança financeira imediata para não desmoronar emocionalmente. Disse que dar o dinheiro do meu casamento agora ajudaria ela a se sentir segura, amada e capaz de enfrentar o mundo, como se minha estabilidade não importasse. Eu ouvi tudo calada, assentindo mecanicamente, porque foi exatamente para isso que fui treinada a vida toda. Aceitar migalhas e chamar isso de amor familiar. Mas algo dentro de mim se quebrou silenciosamente naquele exato momento, uma fissura invisível que sinalizava o fim da minha submissão cega às vontades arbitrárias dos meus pais. Ele acrescentou, com uma leveza irritante, que meu noivo e eu conseguiríamos nos virar sozinhos facilmente, minimizando nossos esforços e sonhos como se fossem insignificantes. Olhei para Lucas, meu noivo, que permanecerá em silêncio absoluto até então, observando a dinâmica tóxica da minha família com uma atenção analítica e preocupada. Seu queixo estava tenso, denotando a raiva contida,
e seus olhos firmes estavam fixos apenas em mim, parecendo medir minha respiração e avaliar minha reação interna diante daquele abuso. Eu esperava ansiosamente que ele argumentasse, que gritasse, que me defendesse agressivamente deles, colocando um basta naquela humilhação pública dentro da nossa própria casa. Em vez disso, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha com uma força tranquila e reconfortante, transmitindo apoio sem precisar dizer uma única palavra. Aquele toque simples e firme me trouxe de volta à realidade mais do que qualquer discurso poderia fazer, ancorando-me no presente enquanto meu passado familiar tentava me arrastar para baixo. Meu pai limpou a garganta ruidosamente e repetiu a frase mais devagar, como se a lentidão pudesse tornar a crueldade da notícia mais palatável ou gentil para mim. Nós doamos o dinheiro do seu casamento para sua irmã, disse ele novamente, reforçando a decisão irrevogável que haviam tomado nas minhas costas. Finalmente encontrei minha voz, trêmula mas presente, e perguntei quando exatamente eles haviam tomado essa decisão terrível que mudava todo o meu futuro. Minha mãe respondeu rapidamente, dizendo que foi depois que Chloe chorou desesperadamente uma noite sobre se sentir invisível e negligenciada pela família. Eu quase ri alto diante da ironia grotesca, pois invisível era exatamente como eu me sentia há anos, sendo ofuscada constantemente pelas demandas dramáticas da minha irmã. Perguntei, com uma coragem que não sabia possuir, se eles haviam considerado me perguntar antes de tomar tal atitude unilateral sobre o meu próprio dinheiro e o meu casamento. Meu pai franziu a testa, demonstrando uma confusão genuína e perturbadora, e perguntou retoricamente por que ele faria algo assim, como se minha opinião fosse irrelevante. Você é madura, disse ele, como se maturidade naquela família significasse apenas sacrifício sem fim, abnegação total e aceitação silenciosa de injustiças. Percebi então, com clareza cristalina, que ser maduro para eles era sinônimo de anular a si mesma, de desaparecer para que outros pudessem ocupar todo o espaço. Lucas apertou minha mão uma vez, um sinal de solidariedade, e finalmente falou com uma calma e clareza que cortaram a tensão densa do ambiente. Então, é definitivo? Perguntou ele, olhando diretamente nos olhos do meu pai, desafiando a autoridade paternal com uma serenidade desconcertante. Meu pai assentiu com a cabeça, sem demonstrar nenhum arrependimento, dúvida ou sequer um pingo de empatia pela situação em que nos colocavam. Lucas levantou-se lentamente, agradeceu pela honestidade brutal deles e me guiou para fora dali, protegendo-me de mais ataques verbais disfarçados de conselhos paternais. No carro, fiquei olhando pela janela enquanto as ruas familiares se confundiam em um borrão, refletindo a confusão interna que assolava minha mente naquele momento. Meu reflexo no vidro parecia ter mais de 26 anos de cansaço acumulado, carregando o peso de décadas de favoritismo e expectativas não correspondidas. Eu esperava chorar desesperadamente, deixar as lágrimas lavarem a humilhação, mas senti apenas uma estranha e inquietante calma interior tomando conta de todo o meu ser. Era como estar no olho de uma tempestade violenta, aquele centro silencioso e imóvel antes que o caos desabasse sobre nós com toda a sua força destrutiva. Quando chegamos em casa, desabei no sofá, exausta emocionalmente, e sussurrei um pedido de desculpas baixo, como se a situação fosse culpa minha de alguma forma. Lucas olhou para mim com uma expressão de incredulidade, como se eu tivesse dito algo completamente absurdo e sem fundamento lógico algum. Ele disse firmemente que nada daquilo era culpa minha, que o dinheiro era substituível e poderia ser recuperado com trabalho e tempo. Disse que o respeito, porém, não era algo que se pudesse comprar, trocar ou recuperar facilmente uma vez perdido, e que aquilo era o cerne da questão. Eu confessei, com a voz embargada, que não queria brigar com meus pais e que estava cansada de ser rotulada como a filha difícil e problemática da família. Estava exausta do conflito constante, de ter que escolher entre minha sanidade mental e a aprovação de pessoas que pareciam incapazes de me ver realmente. Ele me ouviu de verdade, com uma atenção profunda e empática que eu nunca recebi dos meus próprios pais em toda a minha existência. Depois, disse algo que me deu um nó imediato e apertado no fundo do meu estômago, mudando a perspectiva de tudo o que estávamos vivendo. Lucas afirmou categoricamente que meus pais haviam ultrapassado um limite fundamental que não podia mais ser ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Explicou que aquilo não era mais sobre dinheiro, sobre euros ou orçamentos de casamento, mas sobre um padrão estabelecido de desrespeito e favoritismo.
Era sobre a mensagem clara e dolorosa de que eu era tratada como um plano B eterno por eles. Uma opção secundária que sempre ficaria em último lugar. Perguntei, com medo da resposta, o que ele queria dizer exatamente com aquelas palavras tão duras, reais e definitivas sobre o nosso futuro familiar. Ele não respondeu imediatamente, levantou-se, foi ao quarto e voltou com o celular na mão, com uma expressão de determinação inabalável no rosto. Disse que já havia pensado longamente no que faria caso esse dia triste e previsível finalmente chegasse, preparando-se para proteger nossa relação e nossa dignidade. Eu ri amargamente, achando inicialmente que ele estava exagerando na gravidade da situação atual e na necessidade de medidas drásticas. Mas o semblante de Lucas era sério, determinado e focado, sem qualquer traço de brincadeira ou hesitação em seus olhos escuros. Ele disse que não imploraríamos, não discutiríamos interminavelmente e não aceitaríamos passivamente aquele tratamento desumano vindo de quem deveria nos amar. Afirmou que haveria limites claros, inegociáveis, e consequências reais e imediatas para as ações deles a partir daquele momento. Perguntei, com curiosidade misturada à apreensão, que tipo de consequências ele estava planejando impor aos meus próprios pais, que sempre foram intocáveis na minha vida. Foi então que ele disse que daria tempo real para eles pensarem sobre suas atitudes, um prazo finito para reflexão genuína. Tempo real, não aquelas chances infinitas que eu sempre dei a eles cegamente antes, permitindo que o ciclo de abuso continuasse indefinidamente. Disse que eles teriam que escolher ativamente que tipo de relacionamento queriam manter conosco no futuro, pois a escolha não seria mais apenas minha. Senti medo agudo e real percorrer minha espinha, pois enfrentar meus pais significava perder a ilusão de família à qual eu sempre me apeguei desesperadamente. Perguntei a ele, com a voz falhando, de quanto tempo exatamente ele estava falando para esse ultimato familiar que parecia tão radical e assustador. Lucas olhou para mim com firmeza e proteção absoluta, e disse que contaria a eles em breve, sem dar mais voltas ou adiar o inevitável. Tudo o que eu conseguia pensar era que o que viesse a seguir mudaria tudo para sempre, não havendo retorno ao que éramos antes daquela revelação. Uma vez que alguém revela a verdade em voz alta, com clareza e coragem, não há como fingir ignorância ou voltar a viver na mentira confortável. Quando Lucas disse que falaria com eles logo, não percebi na época o significado real e transformador da palavra logo em seus lábios. Na manhã seguinte, ele ligou para meus pais e pediu para encontrá-los novamente ali, marcando uma reunião que parecia ter o peso de um julgamento final. Algo em seu tom de voz deve tê-los avisado que aquilo não era mais aberto a discussões vazias, manipulações ou jogos emocionais como antes. Eles concordaram imediatamente, talvez achando ingenuamente que poderiam manipular a situação mais uma vez ou convencer Lucas a mudar de ideia. Estávamos sentados na mesma sala de jantar, nas mesmas cadeiras de madeira dura e com a mesma tensão palpável no ar que na noite anterior. Desta vez, porém, eu não segurava uma caneca gelada tremendo de medo, mas mantinha a postura firme, apoiada pela certeza de não estar sozinha. Meu pai começou com conversas fiadas superficiais, como se nada tivesse acontecido na noite anterior, tentando normalizar o anormal com sua hipocrisia habitual, como se ele não tivesse destruído algo sagrado e fundamental entre nós todos ali, quebrando a confiança de forma irreparável com sua ganância disfarçada. Então Lucas falou com calma, mas com uma firmeza que cortou o ar pesado da sala, interrompendo a farsa de normalidade que tentavam encenar. Vocês disseram a Sophie que deram o dinheiro do casamento dela para a irmã de vocês, lembrou ele, trazendo o fato brutal para o centro da mesa. Lembrou a eles que disseram isso como se fosse um grande anúncio digno de celebração, expondo a frieza com que trataram meus sentimentos. Meu pai enrijeceu visivelmente na cadeira, percebendo que a dinâmica de poder havia mudado, e os lábios da minha mãe se separaram levemente em choque. Chloe não estava presente desta vez, covardemente ausente, o que por si só já dizia tudo sobre a falta de caráter e a omissão dela naquela história. Lucas continuou falando, dizendo que apenas olhou para sua noiva quando ouviu aquilo, descrevendo a dor que viu em meus olhos e que eles ignoraram. Ele fez uma pausa estratégica, deixando o silêncio pesar sobre eles, e então se virou para encarar meus pais diretamente novamente, sem desviar o olhar. Disse palavras que agora parecem estar queimadas permanentemente na minha memória vital, definindo o destino do nosso relacionamento familiar dali em diante. Eles têm 96 horas, declarou ele,
sem deixar margem para interpretação errada, estabelecendo um cronômetro invisível sobre a cabeça deles. O quarto ficou em um silêncio sepulcral, como se todo o ar tivesse sido sugado subitamente, deixando-o sufocando na própria consciência, ou falta dela. Meu pai riu uma vez, um som agudo e incrédulo, perguntando o que significava aquilo tudo, tratando o limite como uma piada de mau gosto. Lucas explicou sem levantar a voz, com uma racionalidade gelada, que não era uma ameaça vazia, mas sim um limite necessário para nossa saúde mental. Tinham 96 horas para decidir se queriam me tratar como filha amada ou como um incômodo descartável em suas vidas. Ou reconheciam o erro gravíssimo e pediam desculpas sinceras, corrigindo as coisas imediatamente com ações concretas e não apenas palavras vazias. Ou não fariam mais parte do nosso casamento, nem de nossas vidas a partir daquele momento, sendo excluídos definitivamente do nosso futuro. Minha mãe começou a chorar imediatamente, usando as lágrimas como arma, dizendo que estávamos sendo dramáticos demais e exagerando na reação. Argumentou que famílias não impõem prazos artificiais ao amor verdadeiro entre parentes, tentando inverter a culpa e nos fazer sentir os vilões da história. Lucas respondeu com precisão cirúrgica que famílias também não tiram de uma criança para dar a outra injustamente, chamando isso de amor quando é apenas favoritismo tóxico. Fiquei sentada ouvindo, com o coração disparado no peito, pois cada instinto antigo em mim pedia para amenizar a situação e pedir paz. Queria dizer que poderíamos conversar mais tarde, encontrar um meio-termo, para poupá-los desse desconforto enorme e da vergonha de serem confrontados. Mas não fiz isso, e pela primeira vez na vida, calei-me voluntariamente e deixei alguém me defender com a força que eu não tinha. O rosto do meu pai endureceu, a máscara de bondade caiu, e ele disse que já haviam tomado sua decisão final antes mesmo dessa reunião começar. Lucas assentiu, aceitando a resposta deles, disse que estava tudo bem então, e levantou-se para ir embora, encerrando a negociação fracassada. Disse que entraríamos em contato exatamente em 4 dias, nem um minuto antes disso, cumprindo rigorosamente o prazo que havia estabelecido com frieza. Enquanto saímos daquela casa, minhas pernas pareciam fracas como gelatina, mas minha coluna estava mais reta do que nunca em toda a minha existência. Na primeira noite após a reunião decisiva, não consegui pregar o olho sequer por alguns minutos, revirando o passado em minha mente incessantemente. Fiquei relembrando memórias da infância, analisando cada instante, imaginando como me convenci durante tantos anos de que aquilo era amor e não abuso. Lucas me abraçou forte durante a madrugada e lembrou que o amor verdadeiro nunca exige autoanulação constante nem sacrifício da própria identidade. No segundo dia, minha mãe enviou longas mensagens de texto sobre história familiar, sacrifícios passados e o quanto trabalharam duro para nos criar. Falou o quanto foram generosos, listou favores antigos, mas não pediu desculpas uma única vez em todo o texto extenso e manipulador. No terceiro dia, meu pai ligou dizendo que eu estava sendo manipulada pelo meu próprio noivo, que Lucas estava me transformando contra eles com ideias modernas. Disse que eu estava cega pelo amor romântico e que ele sabia o que era melhor, o que doeu mais que qualquer ofensa direta que já tivessem feito. Provou o quão pouco eles confiavam na minha própria voz, no meu julgamento como mulher adulta e na minha capacidade de discernir a verdade sozinha. O quarto dia chegou em um silêncio ensurdecedor, sem desculpas, sem reconhecimento de erro e sem responsabilidade alguma sobre as ações deles. Apenas uma breve mensagem fria do meu pai dizendo que esperava que eu recuperasse o juízo logo e voltasse a ser a filha obediente de sempre. Quando o prazo final de 96 horas expirou, Lucas bloqueou os números deles imediatamente, sem hesitar, sem drama e sem olhar para trás. Fez isso sem cerimônia, executando a consequência que havia prometido, fechando a porta para a toxicidade que drenava nossa energia vital. Eu esperava sentir uma devastação completa, um luto profundo pela perda da família, mas o que senti foi tristeza misturada com um alívio puro e avassalador. Foi como finalmente colocar no chão um peso imenso que eu nem sabia que estava carregando sozinha por décadas, libertando meus ombros e minha alma. Pagamos pelo nosso casamento nós mesmos, com nosso suor, economias e trabalho duro de muitos anos, construindo algo que era verdadeiramente nosso. Foi uma cerimônia menor, mais simples e íntima, mas de alguma forma, infinitamente mais honesta, autêntica e significativa do que o grande evento planejado. Caminhei pelo corredor da festa sabendo que cada sorriso ali era conquistado,
fruto do nosso esforço, e não uma obrigação vazia imposta por outros. Meus pais não vieram, ignoraram nosso convite, e minha irmã não entrou em contato para saber como estávamos passando ou para oferecer apoio. Mas fiquei ali parada de vestido, olhando para Lucas e percebendo algo extremamente poderoso naquele dia que mudou minha perspectiva para sempre. Eles pegaram o dinheiro, levaram os euros que tanto queriam, mas não conseguiram levar o meu valor, minha dignidade nem minha paz interior jamais. Meses depois, minha mãe tentou se reconectar, enviando mensagens como se nada tivesse acontecido entre nós, agindo com uma normalidade ofensiva e descarada. Desta vez, contei a ela calmamente, com voz firme, que fingir que nada ocorreu não era mais uma opção viável para mim e para minha saúde mental. Disse que a amava, reconheci o vínculo biológico, mas afirmei que amor sem respeito básico já não era suficiente para sustentar um relacionamento saudável. Desligar aquela chamada foi uma das coisas mais difíceis que já fiz em toda a minha vida adulta, exigindo uma força que não sabia ter. Mas também foi, sem dúvida, um dos atos mais corajosos, libertadores e necessários que já pratiquei até hoje para proteger meu futuro. Conto esta história porque sei que existem muitas pessoas ouvindo que passaram por situações idênticas, sentindo-se invisíveis e usadas por suas próprias famílias. Pessoas que foram chamadas de fortes apenas para que outros pudessem se apoiar nelas sem pedir licença, drenando suas energias até a exaustão. Indivíduos ensinados desde cedo a diminuir-se constantemente, a ocupar menos espaço, para que outra pessoa pudesse brilhar no palco da vida familiar. Se esse for o seu caso agora, peço que me escute com muita atenção e cuidado neste momento crucial da sua jornada de autodescoberta. Estabelecer limites saudáveis não é crueldade, e escolher a si mesmo, priorizar sua paz, não é traição à família nem egoísmo desnecessário nunca. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si e pelos outros é parar de aceitar menos do que merece viver e experimentar. Se esta história fez você se sentir visto, compreendido e validado, mesmo que doa um pouco reconhecer a verdade nua e crua, saiba que não está sozinho. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Qual foi o limite difícil que você finalmente teve a coragem de impor para salvar sua própria vida?